a pintura. E hoje nós vamos continuar com o mesmo assunto, mas preste atenção que hoje nós vamos entrar com a materialidade e a transparência. Mas quem vai explicar esse assunto hoje? Professora Keila. Então vamos lá, turma? Então, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula, materialidade e transparência. A pintura é uma das formas mais tradicionais de fazer arte. Há mais de 20 mil anos, grupos humanos já faziam pinturas em paredes de cavernas, que eram as pinturas rupestres. Nos anos de 1960, com o desenvolvimento das ideias modernistas, que rompiam com os padrões tradicionais da arte, muitos artistas preferiram fazer trabalhos tridimensionais, que são obras o quê? Que têm 3 dimensões, que é altura, largura e profundidade. Continuando, instalações e performance a trabalhar com meios artísticos convencionais como a pintura. Mas a pintura foi retomada por uma nova geração de artistas na Europa na década de 1980. Ela passou a ser feita sobre suportes não utilizados tradicionalmente e, em alguns casos, foi associada à fotografia. Assim, a antiga técnica de pintura ainda pode ser o meio de expressão favorito de alguns artistas nos dias de hoje. Alguns pintores usam tinta a óleo em grossas camadas, criando relevos nas superfícies dos quadros. Outros adicionam pigmentos a alguns materiais, como parafina, gesso e areia, aplicando em suas obras elementos não convencionais às pinturas. Mas também há artistas que preferem trabalhar com tinta para criar na tela a impressão de transparência. Eles constroem delicadas imagens pintando camadas por camadas. A pintura é cheia de segredos e possibilidades a serem descobertas e aprendidos. Agora, nesta obra de Nuremberg de Anselmo Kiefer, 1982, sobre tinta acrílica, emulsão e palha sobre tela, 280 centímetros por 380 centímetros, coleção de Elie Edith, em Los Angeles, Estados Unidos. Nessa obra de Anselmo Kiefer, 1945, é um artista alemão contemporâneo. Nesta paisagem, ele pintou uma estrada que atravessa um campo. Seu tema é o mesmo escolhido por Van Gogh em Trigal com Corvos. Kiefer, entretanto, empregou em sua obra tinta acrílica, emulsão. Emulsão é um tipo de solução química, geralmente a mistura de uma substância oleosa em ingrediente aquoso. Desta forma, ele trouxe materiais da própria natureza para integrar a sua representação de uma paisagem, certo? Agora nós vamos também observar esta outra obra de Vicente Van Gogh, tá? Que é o Trigal com Corvos, 1890, óleo sobre tela, 50,5 cm por 103 cm, Museu Van Gogh, Amsterdã, Países Baixos. Aqui Van Gogh, ele fez a pintura usando tinta a óleo em camadas espessas, deixando à mostra suas pinceladas, de modo que podemos até imaginá-lo pintando. O movimento das pinceladas traduz o mundo interior do artista. Ele conseguiu, assim, transformar tinta e paisagem em emoção. Nessa obra, Roupas, de Leda Catunda, 1990,
Tinta acrílica sobre tecido, 180 cm por 350 cm. Coleção particular de São Paulo. Nesta obra, tá, artista brasileira Leda Catunda, 1961, usa o próprio tecido para representar as roupas. A pintura não serviu para imitar a textura de roupa. Ela foi usada apenas para delimitar as formas das roupas, apegando o grande fundo feito de pedaços de tecido com tinta acrílica verde, um pouco transparente. No seu segundo traje, ela aplicou tinta acrílica branca transparente. Nessa obra, diferentes tipos de máscara de Debrecht, 1834 a 1839, aquarela sobre papel, 23 cm por 10,8 cm. Museus Castro Maia e Chácara do Céu, Rio de Janeiro. Aqui o artista francês Debrecht, 1768 a 1848, ele esteve no Brasil no início do século XIX. Ele estava interessado em documentar a paisagem e os costumes da vida cotidiana nas cidades brasileiras. Observe como ele usa a aquarela com delicadeza, fazendo sombras e detalhes para representar as máscaras usadas pelos indígenas brasileiros. Note como ele procura ser explicativo em sua representação, mostrando mais de uma face dos objetos. Na parte inferior da folha, uma cena dos homens usando seus adereços. Agora a obra Superposição de Retângulos, de Arcanjo, 1976, 150 cm por 200 cm, coleção do artista em São Paulo. Aqui o artista brasileiro Arcângelo Lanelli, 1992-2009, é considerado o mestre das cores. Nesta pintura, ele criou a ilusão de que alguns retângulos transparentes foram empilhados para construir as transparências. Usou tinta a óleo. Ele combinou diferentes intensidades de cores para, com elas, criar a impressão de transparências, fazendo parecer que existe uma sobreposição de figuras. Nesta próxima imagem, nós vamos ver Estação São Paulo, da série Fotoformas, de Geraldo de Barros, 1949, fotografia, 39 cm por 30 cm. Museu de Élysée, Lausanne, Suíça. Nesta fotografia, a transparência foi usada como uma aquarela. O artista Geraldo de Barros, 1923 a 1998, que nasceu em São Paulo, sobrepôs dois negativos diferentes para formar esta imagem abstrata, com variados tons de cinza. Muito bem, turma. Agora vamos para nossas atividades. Na questão 1, confira nas legendas a dimensão das obras das páginas 10 a 13. Quais delas são maiores? Muito bem, ele quer saber a dimensão, a largura, a altura, certo? A questão 2 é do mesmo jeito. Qual é a menor? Na questão 3, considere as obras de Nuremberg e Trigal com Corvos, aponte as semelhanças, muito bem, e as diferenças. Em quais dos trabalhos se empregou o efeito de transparência? Muito bem, lá na descrição das obras vem dizendo se é transparente ou não. Questão 5. Em quais obras foram usados materiais que pertence ao próprio objeto representado? Muito bem. Já na questão da atividade prática, tá?
a gente vai poder fazer com papéis, certo? Você vai experimentar o efeito da transparência, recortando quadrados, tá? Vocês vão poder recortar com os papéis que vocês tiverem em casa, tá bom? Questão 2. Reproduzam um efeito de falsa transparência usando os papéis avulsos. Vocês podem utilizar os papéis que vocês tiverem em casa, tá, turma? Então, vamos lá responder. Tanto eu ou como a professora Irinei estaremos recebendo as atividades, tá bom? Utilize os materiais que vocês têm em casa. Tchau, até a próxima aula.